Sejam todos bem-vindos ou bem-vindas a mais um programa do Mais D Social. É aqui que eu falo a jornada de como vocês captarem os seus R$ 5.000 no projeto social. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais uma live com o tema: por que ter voluntários prejudica a sua captação de recursos? É isso mesmo, gente. O nosso tema de hoje é bem polêmico e eu trouxe esse tema exclusivamente porque muitas pessoas me falam da questão do voluntário ser irresponsável, do voluntário não ser comprometido, do voluntário não sei o que lá. Sempre está reclamando um pouco do voluntário. E aí eu trouxe esse tema aí que foi uma coisa que é muito abordado por vocês, de ter a questão do voluntário. E por que prejudica muitas das vezes a nossa captação de recursos, a questão do voluntário. E por que eu também trouxe esse tema para vocês? Como vocês sabem, eu trabalho com projetos sociais, e essa questão de trabalhar com projetos sociais me deixa muito presente entender esse mundo, né? Essa questão da organização do projeto, essa questão de tentar captar recursos, de ter visibilidade, entre outras coisas. Então a questão é, por que... Ficou barulhento? Por que ter voluntários prejudica a captação de recursos? Então, gente, vamos primeiramente entender o que é ser voluntário, o que é o voluntário, né? Quem é esta pessoa aí? Então, gente, a gente tem que entender que o voluntário é uma pessoa que vai dar o seu tempo e a sua habilidade. Então, só para vocês entenderem aí, olha só, eu falei duas coisas importantíssimas: tempo e habilidade. Então, quando eu falo de tempo, eu digo que essa pessoa vai dar o tempo que ela tem disponível. E segunda coisa, ela vai estar dando aí a sua habilidade, aquilo que ela sabe fazer e aquilo que ela se propôs a fazer na instituição. Então, são dois pontozinhos aí fundamentais que a instituição tem que entender. E eu vejo que muitos projetos não entendem isso na questão do ser voluntário. O que é o ser voluntário? Então, por que eu vou falar isso para vocês? Porque a instituição confunde o voluntário com um colaborador. É isso mesmo, gente, colaborador. Eu gosto de citar o voluntário, como eu digo às vezes aqui para vocês, a gente vai fazer uma reunião com os nossos colaboradores, e esses colaboradores são os nossos funcionários, nossos voluntários, ok. Só que a diferença é, nós temos o voluntário, tá? E temos o funcionário. E esse funcionário, na década de 90, não sei se vocês sabem essa questão, né, negócio corporativo, implementaram essa palavra colaborador para dar ênfase na questão do funcionário. O funcionário era aquela coisa muito parada, era aquela coisa obrigatória, e colaborador não, ele ficou uma coisa mais participativa. Então, mudou-se a nomenclatura, vamos dizer assim, não é que mudou, né, mas ficou mais legal para o mundo corporativo, funcionário, e aí passaram a ser colaboradores. E a questão é, eu boto muito colaboradores porque fazem essas pessoas, num todo, tanto voluntário como funcionários, eles fazem parte no desenvolvimento da instituição e eles fazem com que esse maquinário que é o projeto funcione. Só que são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes, são, vamos dizer aí, funções diferentes. Eu não posso dizer que o meu voluntário, ele tem que ser igual ao meu funcionário, porque ele não é. Ele é uma pessoa, como eu disse, que dá o seu tempo e a sua habilidade. Já um funcionário, ele faz um contrato com a instituição, falando que ele vai exercer aquela função, aquele cargo, obrigatoriamente, porque a gente está pagando ele. Então, ele vai ficar um tempo certo, tantas horas, às vezes a gente até bota na nossa descrição de cargo dos nossos funcionários e outras coisas. Que aí, essas outras coisas a gente pode estar aí acrescentando dentro do trabalho da pessoa. Não estou dizendo que acrescentando é que ele vai exercer outras funções, não é isso. Mas, às vezes, no próprio cargo, a gente pede para fazer alguma coisa a mais, mas está dentro da sua função. E aí, essa é a questão fundamental aqui, que acaba prejudicando a nossa captação de recursos. E esse prejudicar significa a gente dar muita responsabilidade para o nosso voluntário. E, às vezes, essa responsabilidade não é obrigação dele. Eu digo aqui para vocês que, normalmente, um voluntário, quando ele chega no nosso projeto, ele tem que estar ciente do que ele tem que fazer. Qual o horário que ele vai cumprir? Tanto que eu falo para vocês aqui, a carga horária de um voluntário que, para mim, eu, Débora, digo para vocês que ele tem que trabalhar aí até 5 horas semanais. Mas eu já vi projetos, até mesmo editais, perguntando a questão de quantas horas o voluntário trabalha. São 10 horas, são 20 horas. Mas aquela questão, 20 horas é muita coisa.
É muita coisa para uma pessoa. Qual é a pessoa aí que tem 20 horas para dar para dentro de uma instituição, gente? Se uma pessoa trabalha normalmente 44 horas semanais, entendeu? Então, assim, dá 20 horas para um projeto, normalmente é uma pessoa que está aposentada, é uma pessoa, às vezes, que não tem uma família, essas coisas assim. E a gente entende esse contexto. Mas, normalmente, a gente precisa de quem? É de um assistente social, é de uma psicóloga, é de um captador de recursos, é de um administrador, é de um contador. A gente precisa de grandes cargos para ser o nosso voluntário. A gente precisa de alguém que seja comprometido, olha a nossa palavrinha querida, comprometido com a instituição. Só que o comprometimento, gente, é muito diferente de uma obrigatoriedade que a gente impõe normalmente para o nosso voluntário. Isso é muito preocupante quando a gente fala na questão de que é um problema ter voluntários na hora da captação de recursos. Sabe por quê? Porque eu vou botar aqui 2 probleminhas que a gente tem aqui. Primeiro problema é que eu vejo muito dentro dos projetos, é que a pessoa dá tanta responsabilidade para o voluntário e o voluntário vai embora. E normalmente ele vai embora e fala mal do projeto. Ah, aquele projeto, eu trabalhava... Nossa, eu não estava fazendo um trabalho voluntário, eu estava sendo um funcionário, porque a pessoa me explorava dentro do projeto. E aí, quando a pessoa fala assim, ele me explorava, ele me obrigava a fazer as coisas, não, vai lá, eu estou dizendo o quê? Eu estou dando a má reputação para a instituição. Porque alguém está falando mal do projeto. E aquele alguém foi alguém que se dispôs a fazer um trabalho voluntário. E aí é aquela questão que eu já escutei. Ah, mas é uma pessoa muito desagradável. A gente deu aqui todo o apoio, a gente abriu uma instituição para essa pessoa mal educada, como que é a outra palavra que eu já escutei uma vez? Ai, gente, esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro. Por quê? Porque a pessoa ficou no projeto, ficou quase 1 ano no projeto, e depois a pessoa foi embora. Só que a questão toda é o nosso segundo pontinho aí. Às vezes as pessoas ficam dentro de um projeto porque elas estão desempregadas. Então elas querem matar tempo. Elas não querem, não é só matar tempo, mas é contribuir, se sentir útil em alguma coisa. E isso é muito importante, já que a pessoa precisa se sentir útil, tem um projeto perto da sua casa, ela vai lá e trabalha. Só que aí vem aquela questãozinha que eu falei para vocês, a grande questão. A pessoa tem tempo ali para nos dar. E esse tempo acaba sendo um tempo longo, porque ela precisa de um emprego. E aí ela não vai conseguir dentro do projeto muitas das vezes, porque a gente não tem recurso para pagar a pessoa. Mas a gente pensa normalmente o quê? Ah, já que ela está ali, não está fazendo nada para ninguém, está desempregada, ela vai fazendo as atividades na instituição. E a gente começa a dar atividade. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está sufocado dentro da nossa instituição. E aí a gente tem lá uma alma caridosa que tem tempo disponível para dar para o projeto. Aí a gente faz o quê? Ah, eu vou jogar tudo nessa pessoa enquanto ela está dentro da instituição. Só que o problema todo ela consegue um emprego, ela vai embora. Aí a gente vai e fala o quê? Não é comprometido. Nos deixou na mão. Irresponsável. Mas a questão o problema é nosso. Nosso como instituição. Por quê? Porque a gente deu muito para essa pessoa, ou melhor, a gente jogou coisa nessa pessoa sem a gente precisar, ou melhor, sem ela pedir muitas das vezes. Ah, ela está ali, está disponível, não tem nada para fazer da vida dela, está desempregada, está vindo aqui direto, vou lá e lasco mesmo. E aí a questão a pessoa consegue um emprego, ela faz o quê, gente? Eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas, acabou o auxílio-desemprego, eu consegui algo, eu vou embora. Aí a pessoa vai e reclama. A instituição reclama. E isso tem a ver com a nossa captação de recursos. Eu lembro que eu estava num projeto, vocês sabem que eu trabalho com projeto, né, gente? E aconteceu isso. E aí foi o que eu sempre falo aqui para vocês, é sempre como eu estou assessorando, quando eu estou mentorando, que depende o que é assessoramento, o que é mentoria, eu estou lá conversando e eu falei, olha, vamos fazer a questão da descrição de cargo dos funcionários, da descrição de cargo dos voluntários, para vocês entenderem quem são as pessoas que vocês precisam na instituição, isso é muito importante. Não, a gente tem fulano e tem Beltrano que estão aí, 4 meses, vem na instituição quase todo dia, tudo que a gente precisa dele, eles vêm, fazem, e que não sei o que lá, mas não pode, não se liga nisso não, eles estão aqui maravilhosos, nossa, eu estava sufocada, eles chegaram, nossa, fulano está captando recurso, está fazendo projeto, porque ela faz projeto, que não sei o que, ela falei, cara, mas ela disse que ela está desempregada, praticamente aí, crise, né, gente? A pessoa ficou desempregada, que não sei o que lá, não, liga para isso não. O que aconteceu? A pessoa ficou realmente um período aí com a instituição, quase 6 meses,
quase 6 meses, não, mais 8 meses na instituição fazendo esse trabalho, captando recurso, ligando para as pessoas, fazendo um trabalho bem legal. E o rapaz, a mesma coisa, fazendo um trabalho legal, postando coisa na internet, organizando site. Nossa, os dois estavam arrebentando. Só que o que aconteceu o quê? A responsabilidade foi toda para essas duas pessoas. A menina fazia só projeto, a menina ligava, a menina ia, olhava, montava projeto para mandar para editais, ligava para empresas. A garota estava fazendo coisa igual um trabalho. E aí aconteceu o quê? Ela foi chamada para trabalhar. E ela saiu da instituição. E aí foi o que a gestora foi e falou: isso é um absurdo. Eu achava que aquilo, eu encontrei um voluntário de verdade. Eu falei, cara, aquilo não era um voluntário. Eles não estão sendo voluntários. Você praticamente está explorando duas pessoas. Não, mas aí eles querem fazer esse trabalho. Eu falei assim, não é que eles queiram fazer o trabalho. Tudo o que acontece no projeto, você chama eles. Fulano, a gente está querendo pegar cestas básicas. Você chama eles. Chama o rapaz. Fulana, a gente tem que fazer reunião com não sei quem. Você chama a garota. Fulana, nós vamos na não sei aonde. Vamos com a gente. Vamos com a gente. Você chama a garota. E ela, realmente, a pessoa está em casa. Sem filhos. Sem marido. Mora com a mãe. Ela passava praticamente o dia todo trabalho, faculdade. Trabalho, faculdade. E, de repente, pum, acabou aquele negócio de trabalhar, acordar 7, sei lá, 5 horas da manhã e trabalhar, ficar quase 10 horas na rua. A sua rotina muda. Ela praticamente falou, não quero mudar isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso movimentar a minha mente, eu vou fazer um trabalho voluntário. E foi o que ela fez. Ela se sentiu acolhida nesse espaço e começou a mandar ver. E aí a pessoa, o gestor, nada acomodado, que realmente essa é a palavra, gente, acomodado, falou, cara, caiu do céu para mim. Eu vou ficar só com eles dois. E aí foi a questão, vou ficar com eles dois. É aquela coisa, o resto, que na verdade não é o resto, são todos iguais. Por isso que é muito importante que a gente fale quem são os voluntários, o que são os voluntários, como nós vamos tratar essas pessoas, porque são iguais. Não. Eu tenho que tratar esses bem, porque esses estão contribuindo para o projeto. O resto, a gente vai conversando, Eu falei, não é resto, gente. São todos iguais. E aí foi o que aconteceu. Primeiro, a menina conseguiu um emprego. E a menina fez o quê? Desculpa a expressão, picou a mula. Ela foi embora. Como eu disse, eu preciso de um emprego. Eu estava ali porque, claro, como foi a questão que eu disse, movimentar a minha mente, aprender. Ela estava fazendo isso. E o projeto se acolheu, ótimo para o projeto. Mas o certo aqui, a gente vai falar agora o certo. Nesse contexto desse momento aqui, o certo era, poxa, ela está fazendo, eu vou arranjar mais um voluntário, 2 voluntários, para ficar em horário junto com ela, porque eu sei que eu vou perder essa voluntária amanhã, mas então eu arranjo 3, 4 pessoas para ficar junto com ela, dias diferentes, para entender o que ela faz, para colocar junto com ela, para que se ela sair amanhã, porque eu sei que ela está aqui por um tempo determinado, porque era determinado realmente. Como eu disse para a gestora, é um tempo determinado, não é indeterminado, é determinado. Porque se ela conseguir um emprego, ela sai. É a mesma coisa do rapaz. E foi o que aconteceu. Os dois conseguiram um emprego, saíram, gente. Óbvio. A menina ainda falou, eu venho trabalhar, o rapaz falou, faço as coisas remoto. Só que a questão toda, gente, é de fazer as coisas remoto, ele tem um horário. Não vai ser, eu pensei em botar uma postagem agora. Você está aqui, põe agora. Óbvio que ele vai pôr, ele está ali agora. Mas quando você trabalha, o projeto tem que entender que ele vai dar um horário determinado. Olha, eu vou poder fazer atividade finais de semana e eu entrego para você na segunda-feira tudo que você me pediu. Ele vai se organizar lá. A agendinha dele, organizar. Eu não posso agora chegar e falar, tem que fazer tal coisa. E foi o que aconteceu. E aí veio o que eu disse para vocês. Irresponsáveis. Não são comprometidos, não são não sei o que lá. Eu falei, não é isso. Eles são super comprometidos. Eles são comprometidos tanto com o projeto quanto com a vida deles. E a gente não pode esquecer isso. As pessoas têm vida fora do projeto. E é isso que você tem que entender, que você também tem uma vida. Você é gestora em um determinado horário. Mas eu não respiro. As pessoas me ligam de noite. As pessoas me ligam de sábado e domingo. Eu falei, porque você não deu... Na verdade, você deu liberdade para isso. Mas o projeto, se funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã até 6 horas da noite, esse é o horário que você está disponível.
Porque fora desse horário, você tem filho, você tem marido, você tem cachorro, você tem faculdade, você não tem que ficar morrendo pelo projeto. E é isso que a gente fala em questão ao voluntário, em questão ao funcionário também. A gente tem que aprender isso. Isso prejudica a instituição. Isso prejudica a captação de recursos do projeto. Porque se eu maltrato um voluntário, se eu não dou valor a um voluntário, ele sai da instituição falando mal da instituição. E eu perco pessoas que já estão dentro e as pessoas que possivelmente iriam entrar no projeto. Então, o voluntário prejudica sim a minha captação de recursos. O voluntário prejudica sim a minha captação de recursos quando eu dou muito para ele fazer. Porque eu fico acomodada e deixo ele fazer tudo. E ele vai embora, me deixa desesperada. São coisas que a gente tem que pensar. Às vezes, uma pessoa falou isso para mim uma vez aqui nas lives, que aí vocês falam aqui comigo, mas nem todo mundo fala, né? E aí depois eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando isso. Nossa, Débora, você deu lá um chilepe na minha cara. Isso é muita grosseria. Eu falei, não é, gente. Isso aqui é uma injeção de realidade. Isso é uma injeção de realidade. Porque é aquela questão de que eu sempre falo para vocês aqui, quando a gente cria um projeto social, a gente cria, sim, está lá um dos 5 critérios para você ser uma organização da sociedade civil, diz trabalho voluntário. Mas ele também diz capaz de administrar. Eu tenho que saber administrar a instituição. E quando eu falo saber administrar a instituição, é entender quais são as necessidades da instituição. E se a minha necessidade é ter um psicólogo 40 horas dentro do projeto, eu tenho que ter um psicólogo 40 horas. Se eu tenho a capacidade de ter, sei lá, 5 psicólogos na instituição, então eu vou ter 5 psicólogos na instituição como voluntários. Mas se eu tenho toda a responsabilidade com a questão do fisco, que é a nossa contabilidade, que envolve quando a gente é legalizado, eu tenho que ter um profissional de contabilidade que esteja ali comigo. Eu tenho que ter uma pessoa, talvez, pode ser voluntário na parte do financeiro da instituição, que ele vai entender o que sai, o que deixa de entrar, vai fazer lá o balanço e depois vai mandar para o contador, mas eu tenho que ter. Talvez não um funcionário CLT, mas uma pessoa terceirizada, ou um MEIA, ou um PJ que vai lá e fique, sei lá, umas 20 horas na semana, umas 15 horas por semana, mas que tenha a real responsabilidade de horas dentro da instituição. Dentro de horas. Não do que a gente acha que tem que ser feito. A gente tem que entender isso. O voluntário, ele dá seu tempo, gente. E tempo hoje não tem preço. O tempo que uma pessoa dá pra gente é muito importante. E engraçado quando a gente fala isso, é se vocês pararem, uma pessoa me perguntou isso. Débora, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que você converse comigo, fale comigo. E, como vocês sabem, algumas pessoas aqui, eu vou lá, respondo as perguntas, faço tudo. Às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Algumas pessoas falam comigo pelo negócio, eu respondo tudo de uma boa. Só que, às vezes, a gente tem que entender que essa pessoa falou para mim também, nem outra pessoa, você se disponibilizou em falar comigo. E aquela coisa, disponibilizar de falar, gente, é aquela coisa, nosso tempo. A gente trabalha, eu trabalho. Então, meu tempo é uma coisa importante. Porque se vocês pararem para pensar, quando um funcionário, eu estava vendo isso, um papelzinho, que foi até um post no Instagram que o cara falou assim, nossa, você trocou uma peça aqui na geladeira, uma peça de R$2 que você me mandou comprar, o trabalho foi 200. Aí ele botou, peça R$2. Conhecimento e tempo, R$198. E é isso que a gente está falando aqui em relação ao voluntário. Esse valor que a gente bota aí, tempo do voluntário e conhecimento, a gente não tem como pagar esse voluntário. Porque esse voluntário, ele está dando algo que é necessário para o projeto, que é aquelas 2 horas dele ser um professor de educação física.
dele ser 2 horas um contador para o projeto, dele estar 2 horas fazendo um trabalho de telemarketing. E aquela questão, eu não tenho recurso hoje eu não tenho para pagar nenhuma dessas ações dentro do meu projeto. Então eu tenho que ficar feliz por essas 2, 3, 4 horas que essas pessoas dão para a gente. Mas eu tenho que entender que, como um gestor, eu tenho que me organizar para que eu tenha um profissional CLT dentro da instituição que eu cobre algo dele. Isso é muito diferente. Entendeu o sentido da coisa? Porque é muito fácil a gente falar isso. Como eu disse, quando você trabalha com um projeto, quando você é gestor do projeto, quando você criou um projeto, você se dedica 150% do seu tempo para o projeto, porque é seu sonho. Quando a pessoa é um voluntário, ele dedica as 2 horas dele 200%, porque ele está dando 2 horas para o projeto. Ele não pode dedicar 30 horas, porque ele não tem. Ele não tem. Ele tem 2. E a gente tem que agradecer isso. Isso é uma coisa, gente, que a gente tem que parar para perceber. É uma coisa, como eu disse para vocês, que a gente tem que começar esse ano de uma forma diferente. Pensamentos diferentes. Formas diferentes de gerir a instituição. Forma diferente de olhar a instituição. Porque a gente, às vezes, olha somente num ponto. E esse ponto, normalmente, é o que a gente está falando aqui. Captação de recursos. Eu quero captar. Eu quero captar. Eu quero emenda parlamentar, eu quero imposto de renda, eu quero lei de incentivo. A gente vai lá na frente. Lá, a gente quer o poder, a gente quer os recursos grandes. E não tem problema nenhum. A gente tem que focar realmente nos recursos grandes. Mas a gente tem que saber fazer os pequenos. A gente tem que entender a organização primeiro, para a gente depois focar nesses recursos grandes. E isso tem a ver com a nossa captação de recursos e tem a ver com o nosso voluntário. Muito, muito importante. Eu disse para vocês aqui uma vez, só para vocês terem uma noção. A importância que a gente até falou sobre um edital aqui, que é o edital das Nações, das Fundo dos Países Baixos. A gente falou segunda-feira sobre ele aqui. Esse fundo foi um dos fundos que a gente pode responder o formulário em português. E também o regulamento também está em português, inglês e português. E quando eu trabalhava, na verdade, quando eu trabalhava no projeto onde eu trabalhava, oficialmente, como gerente, eu nunca, não sei falar inglês, tá, gente? Meu inglês é básico, eu entendo algumas palavras, enrolo outras, mas é básico. E eu não tinha que captar recursos, e a gente capta recurso de todas as fontes. E aquela questão do projeto onde eu trabalhava, a gente só captava recursos privados e recursos, pessoa jurídica e pessoa física, tá? A gente não captava como se fala, emenda parlamentar, a gente não captava parceria com o governo, nada disso, a gente não queria. A gente não tinha a questão de fundo da criança, todas as certificações a gente tinha, perfeitamente, porém, a gente não queria esse vínculo. A gente queria realmente captar por pessoa física e pessoa jurídica. Então, o meu grande esforço era manter os doadores que já estavam dentro da instituição, que isso é uma coisa que a gente tem que estar ali firme. E segundo, eu tinha que captar as pessoas novas, que aí é aquela coisa, quem já está dentro, a gente tem que manter. É muito mais fácil do que captar novos. E falar com as empresas. E a mesma coisa, a gente já continua falando com a galera que está com a gente, continua deixando ela com a gente, fidelizando essa pessoa e tentando ter novos doadores, pessoa física, jurídica. E aquela questão de sair em editais, esse tipo de coisa. E a questão era, eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol. Então, o meu trabalho como uma captadora lá era fazer o quê? Trabalhar como gerente administrativo, que era a minha função em si, e nessa questão de ser gerente, eu tinha que fazer certificações, tinha que organizar reuniões, um monte de coisa. Mas eu tinha pessoas que eram meus voluntários, que eles davam o suporte para mim. Eu era funcionária, eu estava ganhando para aquilo, mas eu tinha um suporte dessas pessoas. E é isso que o voluntário tem que ser para a gente, um suporte. A gente
tem que ter um profissional lá pesado, que vai fazer, que vai levar esporro, que vai falar, olha o seu horário, você tem que estar aqui, tem que ser feito. É isso que um funcionário serve. Não é maltratar a pessoa, tá, gente? Não é isso. Mas é a responsabilidade dele ali, ó. E a questão do voluntário, como eu disse, é o suporte. E aquela questão de suporte não é falar assim, se ele tá ali ou não tá ali, não vai fazer diferença. Não é isso. Eu lembro que, até hoje, e eu falo para vocês aqui, a importância de ter voluntários na instituição. Mas a diferença é saber a relação desses voluntários com a instituição. Saber respeitar essas pessoas dentro da instituição. É diferente de um voluntário e é diferente de um funcionário. A gente tem que entender isso. Então, é aquela questão, eu não sabia falar inglês. Eu precisava de alguém que falasse. Então, eu tinha o meu suporte. Aquele suporte que era super necessário. Porque sem aquela pessoa, eu não ia passar no digital. Porque ela que sabe o inglês, eu não sei. Então, ali na hora, eu escrevia, eu lia, eu relia, eu montava um projeto e ela traduzia. Colocava lá para inglês. Meu suporte. E aquele suporte que é necessário. É a mesma coisa dentro de um projeto. Se eu preciso de um captador de recursos dentro de um projeto, lá no nosso projeto, era a mesma coisa. A gente tinha uma pessoa captando recurso. Essa pessoa que captava recurso, ela ficava só no foco de ligar para a empresa. E ligar para a empresa de lojas, tá? Para conseguir recursos para brechó. E aí ela conseguia ligar, depois que ela conseguia, ela mandava toda a conexão para mim. Então, assim, ela ligava e falava, oi, loja X, meu nome é fulana de tal, eu sou da instituição tal, a gente vai fazer um evento, aí falava as coisas para a pessoa, ela depois anotava no caderninho, mandava um e-mail para mim, falava, Débora, tem que mandar um e-mail para essa pessoa, falando isso, dizendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e depois ela vai, você mandando de novo, ela vai retornar para você, tá? Cara, a pessoa entrava em contato. O resto do processo era todo meu. Então, mais uma vez, ela tinha a questão de ligar, de fazer o trabalho de telemarketing, e eu tinha todo o outro processo. Porque eu tinha que mandar um e-mail, eu tinha que receber e responder o e-mail depois, eu tinha que marcar para pegar a doação, eu tinha que montar o brechó para vender as coisas, eu tinha que mandar agradecendo, falando que a gente recebeu a doação depois, mandando um documento falando que a gente fez um brechó. Eu tinha que fazer tudo. Mas eu era funcionária. Eu posso fazer a mesma coisa no meu projeto trabalhando com voluntário? Pode. Mas essa pessoa que está aqui, função da Débora, funcionária, não vai ser só uma pessoa. Vai ser a pessoa que vai fazer a arte, vai ser a pessoa que vai fazer a questão de mandar agradecimento, vai ser a pessoa que vai tirar foto. E isso que a gente tem que entender. Se a gente quer trabalhar com voluntários, a gente tem que saber organizar esses voluntários. A gente tem que ter uma boa gestão desses voluntários. A gente tem que ter uma boa organização da instituição para gerir esses voluntários. Não é simplesmente abrir vaga. Precisamos de voluntários. Sem saber horário, para quê, qual é a responsabilidade desse voluntário, qual é os direitos desse voluntário. Porque é muito fácil a gente você também, e chegar lá e falar, faz aí. E a pessoa ficar, o que eu faço? O que eu faço? E no final das contas, o que ela faz? Você muito menos, aí depois fala, cara, ela não sabe fazer nada, eu também não sei nem o que ela está fazendo aqui, e aí aquela confusão. E aí, mais uma vez, prejudica a captação do projeto. Porque a pessoa sai desanimada, o projeto fica desanimado, a pessoa sai achando que todo lugar para ser voluntário é daquele jeito. Então, gente, a gente tem que trazer pessoas para o projeto, não no contexto que ela vai trabalhar no projeto e vai mudar a vida do projeto. A pessoa só muda a vida do projeto se o projeto souber realmente direcionar essa pessoa. Direcionar essa pessoa. Porque se a gente não souber direcionar essa pessoa, no tempo que ela dá pra gente, essa pessoa não flui no projeto. Ela não fluindo no projeto, ela sai do projeto. Ela saindo do projeto, ela fala mal do projeto. Ela falando mal do projeto, ou nem falando nada do projeto, ela não contribui mais com o projeto. Ela não contribui divulgando, ela não contribui com doação, ela não... E aí tem aquela questão, captação de recursos.
se eu não divulgo mais o projeto, se eu não contribuo mais com nenhum tipo de doação, se eu não contribuo como trabalho voluntário, captação de recursos. Isso é importante, gente. Eu trouxe aqui para vocês 3 palavrinhas, tá, gente, que eu escuto muito. Deixa eu só falar para vocês aqui, gente, que vocês podem fazer as perguntas, tá? A gente, quando fechar aqui meu pensamento, eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer ali naquela hora que eu tô falando, vocês podem botar aí, Débora, que depois eu vou ler e vou responder vocês, sem problema nenhum, ok? Só para vocês entenderem aqui. Então, vamos lá. Eu quero só deixar aqui para vocês 3 palavrinhas que eu escuto muito aqui na questão, quando a gente fala na questão do nosso voluntário. A primeira coisa é comprometimento. Como eu disse para vocês, eu escuto muito, voluntário não é comprometido. Voluntário não tem comprometimento com a instituição. O voluntário não tem comprometimento com esse trabalho que ele faz aqui. E aí eu trouxe para vocês o contexto de comprometimento, tá? Então vamos lá. Significa leal aos propósitos de uma organização. Então, olha só, quando eu falo em lealdade, pelo menos é o meu entender, tá, gente? Eu sou leal àquilo que eu gosto, àquilo que eu acredito. É isso que eu entendo com lealdade. Eu, Débora. Aquilo que eu me entendo como lealdade é aquilo que me faz bem. Porque na minha concepção, a gente tem, primeira coisa como ser humano, a gente tem que ter amor próprio. Então, Débora, acredito que se eu não estou bem num espaço, eu não vou ficar naquele espaço achando, eu preciso ganhar aquele salário, eu preciso ter amigos, então vou ficar ali. Não, eu saio. Se eu estou sendo maltratada em algum lugar, se eu não estou bem em tal lugar, eu vou embora. Eu não vou embora porque eu tenho amor próprio, gente. E essa é a questão do meu ver como lealdade. Se eu sou leal, eu sou comprometida com aquele lugar, com aquela pessoa que também tem comprometimento comigo, que também é leal comigo. Então, só para vocês entenderem, se a gente quer comprometimento de um doador, mas a gente está falando aqui de voluntários, a gente tem que ter isso, comprometimento com essa pessoa. A gente tem que ser leal com essa pessoa. A gente tem que dar credibilidade para essa pessoa. A gente tem que dar reconhecimento para essa pessoa. Isso é importante. Se eu não tenho com ele, por que ele vai ter? Então, é uma primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando, quando a gente fala ali, o meu voluntário não é comprometido, a gente pensa nessa questão. Você realmente é leal com o propósito? Você realmente é leal com essa pessoa? Você acredita nessa pessoa? Você valoriza essa pessoa? Porque se você não faz nada disso, e que se ela, muitas das vezes, algumas pessoas falam para mim, Débora, mas a questão é ter propósito com o projeto, é ter lealdade com a organização. Eu sei, gente. Eu sei. Mas se você está ali, a pessoa está fazendo uma atividade que é feita por pessoas, tá, gente? É feita por pessoas. Como eu falo, comprometimento dentro de uma empresa, a pessoa normalmente pensa no salário dela. Eu tenho que ter comer, eu vou ser comprometida com a empresa, fazer meu trabalho e vamos lá. Mas quando você fala de um projeto social, somos pessoas. Somos pessoas trabalhando gratuitamente para algo acontecer. E esse gratuitamente para algo acontecer, a gente está ali todo mundo junto, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano, todo mundo tem o mesmo propósito, todo mundo se ajuda, todo mundo se reconhece. Isso tem a ver com comprometimento dentro de uma instituição. Isso, Débora. Então, se a gente vai cobrar esse comprometimento do voluntário, tenha comprometimento vocês também com ele. Ok? Segunda palavra aqui que eu reparei também, responsabilidade. O voluntário não é responsável com a instituição. Aí eu trouxe. Aquele que reconhece a importância de seus conhecimentos, bem como de suas competências e habilidades para a organização que está realmente envolvida com o processo do trabalho. Mais uma vez, importância do seu conhecimento. Competência e habilidade. Aí vem a questão. Normalmente a gente faz o quê? Fulaninho ou Beltraninha, ela trabalha como assistente social. Beltraninha, ela é educador social. Beltraninho é psicólogo. O que eu acabei de falar para vocês? A habilidade dessas pessoas é psicólogo, educador social,
Já esqueci já do outro, gente. E assistente social. Psicólogo, assistente social e educador social. A habilidade dessas pessoas é essa. Elas falaram que elas vão fazer aquilo. E aí, no meio do processo, eu falo, não, fulano, cara, eu sei que você é educador social, mas você fez faculdade de direito, meu. Você é advogado, você vem aqui para ser educador social. Por que você não vai ser advogado da instituição? A gente precisa de um advogado. Fala sério. Vai ser advogado do projeto, é igual fulana. Fulana vem aqui para ser assistente social, é assistente social do projeto. Cara, faz o trabalho dela. Legal, né? Mas também ela tem que fazer a questão de fazer organizar os eventos do projeto. Cara, a menina é assistente social. Aí ela tem que também organizar os eventos. Mas ela se comprometeu em ser assistente social. Ela disse ali, a habilidade dela é ser assistente social. Como a habilidade da outra pessoa, o conhecimento que ela quer botar ali dentro do projeto é como educador social. Eu como gestora, eu como organizadora, eu como coordenadora, não importa o que eu seja dentro do projeto. Mas a questão é, eu não posso chegar para essas pessoas e falar, olha, você faz o trabalho de educador social, mas você tem que também ser também advogado, porque você é advogado. Você tem que fazer aquilo ali também. Aí, às vezes, a pessoa faz uma vez na vida, e aí a gente impõe ela a fazer. É igual assistente social. Eu já impus ela também organizar as festas. Porque já que ela já conhece as famílias, ela também já organiza as festas de uma vez, porque senão, gente, fica muita coisa para mim. E isso é um problema. E aí a pessoa fala assim, cara, não vou fazer. Aí a assistente social fala, não vou fazer. Aí a questão é, você não tem responsabilidade com o projeto. Você não faz as coisas que é necessário no projeto. E aí, mais uma vez, isso prejudica a nossa captação de recursos. Porque, às vezes, esses profissionais que estão se dedicando, que as suas habilidades, eles deram ali o tempo deles para fazer aquilo, eles quebram e falam, eu também tenho que ser advogado. Eu também tenho que ser, como eu fui chamada uma vez sobre... Ih, gente, esqueci um nome. Promotora de eventos. Tem que ser promotora de eventos, organizadora de eventos. E, às vezes, gente, esses pontos prejudicam a nossa captação. Porque as pessoas... Por que prejudica a nossa captação? Porque o educador social, a obrigação dele... Não é nem obrigado, tá, gente? É a função dele, a habilidade dele, o que ele se propôs a fazer foi educar crianças. Foi organizar as atividades educacionais. Não foi ser advogado. Porque, às vezes, ele não trabalha, ele não flui, ele não consegue atingir os seus objetivos, ele não consegue atingir os seus resultados necessários que a gente também tem que ter ali no começo do nosso projeto, tá? A gente tem que atingir o objetivo X, a gente tem que alcançar a meta tal. Se a gente não conseguir fazer isso, às vezes é o que a gente está fazendo dentro do projeto, com os nossos voluntários. Eles têm tanta coisa para fazer que não é nem o que eles têm que fazer, que eles acabam prejudicando os seus próprios resultados. E esses resultados prejudicam a nossa captação. Porque se eu não consigo educar da forma correta, se a assistente social não ver que está faltando BPC, que está faltando auxílio família, que está faltando um profissional da saúde na área tal da família, que poderia melhorar a qualidade de vida da criança, se ela não está vendo isso, porque ela está organizando festa, isso compromete a nossa captação de recursos, porque a gente não está alcançando nossos resultados. E aí tem aquela palavrinha linda que eu falei aqui, o nosso voluntário não é responsável. E ele é. Ele é responsável com o que ele se propôs a fazer. Que foi ser assistente social, que foi ser psicólogo, que foi ser educador social. Não é a gente colocar um monte de coisa para ele fazer. Isso tem a ver com a questão da nossa captação de recursos. Última questão aqui, que eu falei das 3 palavrinhas que eu ia falar, obrigação de trabalho. Aí eu venho, em virtude de um contrato de trabalho, assim, ele tem a missão contratual de prestar serviço, cumprir as regras, obedecer à hierarquia. E aí a questão é, olha só, obrigação. Se ele está falando de contrato como obrigação, quando eu assino o meu termo de adesão do voluntariado, ele diz assim, 3 horas como voluntário, de segundas-feiras, de 1 até as 16 horas, deixa eu ver se 3, 4, 5, 1 de 13 às 17 horas, segunda-feira, como psicóloga. Essa é a minha obrigação. A minha obrigação não é me dedicar 100% ao projeto, a hora que a instituição quer.
A minha obrigação é fazer aquilo que está escrito no meu termo de adesão do voluntário. Esse é meu comprometimento. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a minha obrigação. Por isso que o termo de adesão do voluntário é importante. E, mais uma vez, olha como a gente, dentro da instituição, que temos que entender todo o processo da instituição. E, na verdade, esse entendimento do processo da instituição não é difícil. A gente complica. Às vezes, por falta de voluntários. Às vezes, porque a gente não sabe organizar. Às vezes, simplesmente para a gente sair um pouquinho, deixar o peso e falar, cara, eu já faço muita coisa, então eu preciso estar aliviado e passar para as pessoas as atividades. E aqui essa questão. Se você precisa de pessoas dentro do projeto, a gente tem que se organizar e pedir mais voluntários. Mas, porém, todavia, como eu gosto de falar aqui, quando a gente cria um projeto, isso é muito, muito importante, gente. Esse é o ponto mora aqui da nossa live. Quando a gente cria um projeto, a gente tem que criar o projeto, já desenhar quem vai ser a nossa equipe técnica. Quem vai ser a nossa base dentro do projeto. E o que é essa base aí? Quem são os pilares dentro do projeto? Os profissionais realmente CLT, ou os contratados, PJ, não sei, ou MEI, isso vai... Questão de vocês aí, só não esquece as questões trabalhistas, tá? Mas a gente tem que desenhar isso. Por exemplo, eu sempre falo para vocês na instituição que tem aqui na Ilha do... Aqui não, que tem na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, que só tem 2 profissionais CLT. E mais ou menos 300 voluntários. Por que só tem 2 profissionais CLT? Porque são os 2 principais. A administradora, que faz tudo dentro do projeto, é a pessoa que organiza realmente a instituição. Toda a instituição, ela organiza o projeto, ela organiza os voluntários, ela organiza a captação de recursos, mas todo mundo, os voluntários, os ortopedistas, os fisioterapeutas, os nutricionistas, tudo é voluntário, mas ela organiza. Ah, tem um voluntário da segunda-feira que tem as atividades XYZ, os horários certinhos, ela organiza isso. Quando os voluntários vão faltar, quando vai deixar de faltar, tá tudo organizado. E tem assistente social, que tem esse trabalho da instituição que ter aquela assistente social. A psicóloga também é voluntária. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter. Se eu sei que dentro do meu projeto eu vou precisar de uma pessoa que vai ter que dar um super suporte, que ele vai ter que estar ali em cima, trabalhando, focando, organizando, e aquela questão, às vezes, eu sou voluntária, eu sou gestora, eu planejei o projeto, eu criei o projeto, eu sou fundadora, idealizadora do projeto, eu não vou receber por isso. Eu vou receber quando o projeto, daqui a uns 4, 5 anos, não sei, que o projeto está organizado, já está certinho, está bonitinho, aí eu vou entrar como a gerente administrativa, aí eu vou receber meu salário como gerente. Eu vou receber como gerente, não vou receber como presidente da instituição, vou receber como gerente, não como presidente, porque tem uma função de gerente. Mas não na questão, que eu falo muito para as pessoas isso, eu criei um projeto, eu vou virar gerente e presidente. Nesse momento, ninguém recebe nada, só eu. Isso para mim é errado. Então, assim, eu boto as 2 pessoas mais importantes dentro do projeto para exercer essa função. Eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de uma gerente administrativa. Acabou. Eu preciso de, sei lá, a gente trabalha muito, muito, muito com as redes sociais, a gente precisa muito das coisas, não sei o que, então eu vou... A minha necessidade é aquela questão. É muito importante ter aquele profissional dentro da instituição. A gente vai se organizar e vai falar, cara, eu preciso desse profissional. Não dá, eu vou conseguir ficar 1 ano sem esse profissional. Como eu vou captar recursos para ano que vem eu ter esse profissional aqui, porque ele é muito importante. Não dá para ter como voluntário. Aí a gente vai se organizar. Então é muito importante a gente pensar desta forma, a partir de hoje, tá, gente? A gente, como eu disse para vocês, 2021, vocês têm que mudar o pensamento de vocês para fazer uma instituição realmente verdadeira, que vai fazer o seu trabalho, que sim vai depender de voluntário, sim, mas vai ter o suporte do voluntário. Ela vai ter lá o voluntário como maquinário ali, mas vai ter 2 profissionais, 3 profissionais CLT que vai falar, cara, o voluntário pode faltar. O voluntário não vai precisar fazer tudo no projeto. Não, porque ele tem aquelas 2 horas dele, ele tem as 2 horas dele. Depois tem outro de 2 horas. Se ele tem as suas 4, 5 horas, tudo bem, ele tem suas 4, 5 horas no projeto, mas ele não é funcionário. Ele não pode falar, cara, sai daí e vai fazer tal coisa.
Não dá, gente. Então, a partir de hoje, vocês organizem isso, por favor. Sente com a sua equipe, veja qual é o custo de um funcionário que vocês dependem desse profissional para organizar todo o projeto. Olhar o projeto assim de fora e depois olhar o projeto de dentro e seguir certinho o que precisa daquela pessoa ali dentro da instituição. Porque às vezes precisa, gente. Precisa ter uma pessoa, uma recepcionista que vai ficar ali ligando para toda hora, atendendo o telefone e que recebe doações. Às vezes precisa ter essa profissional ali. Cara, todo mundo é voluntário, mas aquela menina, ela chega no projeto e fica ali até 6 horas da noite, gente. Ela atende telefone, ela chega com doação, ela atende as famílias, ela bota a pastinha, tudo ela. E cada hora que vai passando 3, 4, 5 horas vai chegando um voluntário diferente para fazer sua atividade, mas já está tudo organizadinho para esse voluntário quando chegar, por causa dessa recepcionista. É isso que a gente está falando aqui, ó. Porque sim, gente, depender de uma pessoa que é voluntária, a gente depender demais dessa pessoa, e essa pessoa vai embora do projeto porque conseguiu um emprego, ou vai embora do projeto porque ela se sente mal, obrigada por estar ali no projeto fazendo tudo, a gente perde pessoas. E a gente não perde 1, 2 pessoas. A gente perde muitas pessoas. Porque, gente, a alma do negócio são pessoas que divulguem o projeto. Divulguem o projeto como um projeto bom, um projeto de qualidade, um projeto que faz diferença, um projeto que contribui, um projeto que trabalha bem em equipe. E quanto mais as pessoas veem isso no projeto, mais contribuem. Por isso, a importância do nosso voluntário. Ele dá o tempo, a habilidade dele, além do tempo da habilidade, ele vai dar reconhecimento, ele vai dar credibilidade, ele vai dar, como se fala, divulgação, ele vai dar recursos financeiros e de produto. Olha quantas coisas o nosso voluntário nos dá. E a gente tem que reconhecer ele como uma pessoa que apenas, no contexto, tá, de responsabilidade, de comprometimento, de obrigação, aquele tempo e habilidade que ele deu. Porque foi só isso que ele deu pra gente. E esse só isso é muita coisa, tá, gente? Não é só isso, não, é muita coisa. Como eu disse, tempo e habilidade são caríssimos no dia de hoje. Você acha que quanto é 1 hora com Bill Gates? Quanto é lá 1 horinha para um artista fazer cantar uma musiquinha para você? Ir lá na sua festa de 15 anos? Ele vai cobrar a hora dele. E você acha que a gente não valoriza esse profissional? A gente não valoriza essas pessoas? Ah, ele está dando tempo, ele pode ficar o tempo que ele quiser. Não pode. Não pode. Porque se a gente continuar tratando os nossos voluntários desse jeito, a gente vai perder, sim, recursos. Por quê? Porque só essa é a questão da nossa live aqui. Por quê? Ter voluntários é ruim para a nossa captação de recursos. E é ruim quando a gente fala nessa questão de tratar o voluntário como um funcionário, com a obrigação de fazer tudo na hora que nós, instituição, queremos dele. Ok? Gente, eu tô aqui morrendo, que às vezes eu fico, sobe um calor assim, ó. Morrendo, que ontem tava horrível, agora tá calor. Gente, é isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui no pessoal, aqui no... Olá, Alexandre, Lucimar, Regina, Adaí. A maioria das vezes é se sentir útil, mas tem que analisar. Sim, Lucimar, a gente tem que fazer, tem que ser, as pessoas têm que ser úteis para o projeto, sim. Como eu disse, o voluntário, quando ele chega ali, a gente tem as duas vertentes ali. A gente tem o que a gente quer do voluntário e o que o voluntário quer da instituição. E até mesmo na questão do que o voluntário quer como voluntário. Então, tem muita gente que tem aquela questão de que eu vou ser voluntário porque eu vou ajudar o próximo, eu vou ter habilidade, eu vou melhorar as minhas habilidades. Por isso que muitas das vezes a gente tem a questão de que estudantes de serviço social, psicologia, vão ser voluntários para eles aprenderem essa questão da função deles. Então, tem aquela questão, eu vou aprender fazendo um trabalho voluntário. Mas também a gente tem que entender a questão da instituição, que essa pessoa, é aquela coisa, voluntário, gente, é uma mão dupla. Eu ajudo ele e ele me ajuda. Eu estou falando como instituição, tá, gente? Ele vai ajudar a instituição e a instituição vai ajudar ele. Então, a gente tem que entender isso. O voluntário ele tem que ser muito útil para a instituição.
E a instituição tem que ser muito útil para essas pessoas. O trabalho tem que ser muito bem feito dos dois lados, porque senão fica uma coisa cansativa para a instituição, por isso que a gente fala normalmente, não é comprometido, não é responsável, não tem suas obrigações, e a mesma coisa dele para a gente, como instituição. A instituição não faz nada, a instituição não é comprometida com o voluntário, não é responsável com as pessoas, não tem credibilidade. Então, a gente tem que ter isso. A gente tem que mostrar qualidade para eles, e eles também têm que ter aquela questão de mostrar qualidade no seu serviço. Mas a gente, às vezes, esquece de falar para as pessoas, poxa, o trabalho não está legal, pô, a gente podia melhorar aqui. A gente, às vezes, não tem essa comunicação também, a gente fala, tchau, vai. Muito melhor ele ter ido embora do que ficar daqui. Ai, chuta esse voluntário ruim. Porque, às vezes, a gente já está ruim com os nossos voluntários, a gente já tem um trauma com o voluntário, que a gente nem quer essas pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso. Tem que ter uma boa gestão e uma boa organização dentro do projeto. E quando eu falo em gestão, gente, tem a ver com todos os aspectos dentro da instituição. É gestão de voluntário, é gestão de como eu falo, de procedimento, é gestão de processo, é gestão, tudo dentro do projeto é administrar realmente todos os campos do projeto. Porque se a gente não souber administrar, fica complicado. E falando de projeto ou qualquer outra coisa, é um grande sistema ali que tem que estar funcionando tudo perfeitamente. Se não estiver funcionando alguma coisa, vai sair ruim algo. Isso é questão do projeto, isso é questão do voluntário. Se ele não está bom dentro do projeto, vai ficar ruim para o nosso lado, como também vai ficar ruim para ele. A gente acha às vezes que não, mas é ruim para a gente, é muito ruim. A gente ter um trabalho de voluntário, não ter voluntário é ruim, e a gente ter voluntários que são muito comprometidos, porque eles estão ali tendo tempo, que às vezes também prejudica muita gente, porque a gente dá liberdade para ele fazer tudo que ele quiser, e quando ele vai embora, a gente fica desesperado, porque a gente não sabe nem o que ele fazia, porque a gente deu tanta liberdade que a gente nem sabia. Aí foi embora e deixou a gente na mão. A gente também tem que ver isso, por isso tem que ser muito bem organizado, tá? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Sérgio, boa noite. Na ONG veio com um professor... Não, na ONG veio uma professora de pintura em tecido no final de 2020. Excelente. No final, ela quer continuar. Agradeceu por confiar nela, disse que preencheu o vazio. A ONG acolheu. Sim, é essa questão. Aquela coisa, como eu falei, é uma mão dupla. É aquela coisa que eu necessito naquele momento de um trabalho voluntário. É muito bom. Ela está ali contribuindo com essa atividade dela. A instituição vai absorver também com ela fazendo essa atividade e vai fluir dos dois lados. Isso é muito bom. E aquela coisa, ela tá ali, vai ensinar para outras pessoas vão aprender. Se um dia ela sair do projeto, tem pessoas que já sabem fazer o que ela faz. Ela passou, ela contribuiu, porque tudo na nossa vida é uma passagem, gente. A pessoa não vai passar 20 anos no teu projeto. Às vezes ela vai passar 2, vai fazer uma grande diferença e vai para o outro, que eu acho que isso é muito massa. Você sair de um projeto e ir agregando outros projetos, por isso que eu falo, quer ser minha voluntária, pode vir. Se você quiser ser voluntária de outro projeto, pode ser voluntária de outro projeto, só não sai do meu. Entendeu? É nesse contexto. Deixa ser voluntária de um monte de projetos para ela conhecer, ser doadora, não ligo para isso não. Quanto mais, se essa pessoa quer contribuir, quer ajudar, quer colaborar, à vontade, mas continua comigo. Entendeu? Mas para ela continuar comigo, eu tenho que dar para ela aquilo que ela necessita. Que muitas das vezes é isso. A pessoa quer se sentir útil. Realmente, a pessoa quer se sentir útil. E às vezes ela não é. Por quê? Porque eu quero muito mais dela. E às vezes ela não pode oferecer aquilo. E aí ela faz o quê? Ela vai embora. Ela vai procurar outra instituição que ela vai ser útil. Entendeu? A Bíblia aqui, a Mari. Mari perguntou como faço para ser isento no IPTU. Depende. Às vezes a gente tem que ver o título de utilidade pública, estadual, municipal, e também tem que ver a questão de que instituição você também é. Porque tem algumas certificações, mas a maioria das vezes a gente fala sobre instituição estadual, esse tipo de coisa, mas tem que ver. Se você for levar a documentação lá, mostrar que é uma instituição sem fim lucrativo, esse tipo de coisa, você acaba conseguindo. Mas nem sempre, tá? Nem sempre, por causa da questão da isenção e imunidade fiscal, tem umas questões, mas vai no seu município direitinho e pergunta, tá? Na prefeitura, olha, eu sou uma instituição sem fins lucrativos, como que eu faço para ter isenção, ou não só, você pode ter a isenção, como você pode ter uma parte, tá? Dessa isenção. Então, assim, isenção 100%, ou como se diz? Uma porcentagem você vai ter que pagar. Porque, por exemplo, o projeto que eu trabalhava, a gente acho que tinha 70% de desconto no nosso IPTU, era uma coisa assim. Então, vocês podem ver, você também pode ver isso, mas tem que ir lá na prefeitura, ver direitinho, porque, como eu falei, depende de cada lugar. Eu estou no Rio de Janeiro, entendeu? Você pode estar, sei lá, em São Paulo,
em Curitiba, em Campinas ou em outros lugares, aí então depende muito. Então vai na prefeitura e faz essa pergunta, aí na prefeitura eles vão te responder, tá? Deixa eu ver aqui. O Alex perguntou aqui. Na nossa associação, tinha um voluntário que ficava responsável da elaboração de projeto. Ele saiu e todos que se disponibilizaram a fazer essa parte estão colaborando por cada projeto aprovado. A pergunta é a seguinte. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Como posso pagar essa pessoa? Como fazer uma coisa legal dentro da lei? Então, na verdade, o captador de recursos, eu já até falei para vocês aqui algumas vezes, eu sigo a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. Então, eu sigo as mesmas regras deles. A gente tem a questão que o captador de recursos ele é uma profissão. Então, assim, se tem um profissional da sua instituição e ele está ali, ele trabalha tantas horas dentro do seu projeto, tipo 5 horas, vamos dizer assim, e ele deu 5 horas do tempo dele, ele é um voluntário, como outras pessoas também. Ele está dando, essa é a questão. O voluntário, gente, a gente não pode esquecer isso. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que falar isso para o voluntário. O voluntário é um trabalho que ele é gratuito. Ele não tem vínculo empregatício. Ele é um trabalho que a pessoa se disponibilizou em dar tempo e habilidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas pessoas acham que vai trabalhar voluntariamente, fica 3, 4 meses no projeto, começa a trabalhar 8 horas e fala, olha só, agora eu trabalho 8 horas com você. Eu estou gastando 8 horas do seu tempo, então você vai me pagar para isso. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse contexto também. Porque, às vezes, a pessoa não está ali para ser um voluntário de verdade. Ela está trabalhando fazendo um trabalhinho ali para depois ela ser contratada. Entendeu? E aí aumenta um pouco o seu tempo para ser um contrato. E, mais uma vez, se vocês acham que o profissional tem que ser contratado, esse tipo de coisa, vocês vão contratar eles como se fosse um CLT. Ou você vai contratar ele se tem uma disponibilidade, como se faz, como captador de recursos, se tem e-mail para isso, eu não posso informar para você se tem, mas ele vai ser um captador oficial mesmo ali na instituição, ganhando para trabalhar ali 44 horas semanais. E se você quiser, aí é aquela questão, isso tem a ver com a lei. Porque eu não posso fazer um projeto e botar ele, eu vou botar fulaninho de tal para ganhar 5 mil reais, vou pagar ele aqui em cima do valor do edital. Isso não pode. Isso não pode. Então, assim, é trabalhar, ou a instituição arranja um recurso e vai se organizar, fazer eventos, fazer eventos na maioria das vezes, ou ter recursos de pessoas físicas e montar um esquema de ter o salário dessa pessoa, porque esse é o certo. Se você achar que você vai chegar ali e fazer, ele passou no edital e vamos tirar 5 mil reais e dar para ele, não serve, isso não é justo. Isso não é legal, porque você vai confirmar o que dele ali. Entendeu? Eu vou botar ele como coordenador. Ele nunca vai trabalhar no teu projeto como coordenador. Você vai tirar o dinheiro para pagar ele, que foi o captador. Isso está errado, gente. Entendeu o sentido da coisa? Então tem que fazer ele como um profissional, ou profissional da instituição, tá? Como eu disse, eu quero que 2021, vocês depois, eu já tive muito relato aqui em 2020, que eu mudei muitos projetos, e eu quero trazer mais aí, dobrar mais esses relatos aí de fazer a diferença no projeto de vocês. Então, a gente vai pegar muito pesado em 2021. Tchau, tchau, gente. Boa noite.